Boa noite a todos. Boa noite, doutor Felipe. Para mim é um prazer enorme estar recebendo o senhor aqui. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje o assunto vamos conversar um pouco sobre saúde. O senhor foi curado de Covid, o senhor é um médico, o senhor, mais do que ninguém, além de ser uma autoridade, passou e sentiu o que é ser vítima dessa moléstia que tanto assusta a população, não só do nosso município, do nosso estado, do nosso país e do mundo, né? Eu acho que nós podemos tirar a máscara, né, doutor Felipe? Estamos na distância regulamentar, estamos sozinhos e podemos conversar sem a máscara. Porque todo cuidado é pouco, né? Então, dizem que tem a distância regulamentar, onde dois braços esticados, não se encostam, então podemos tirar a máscara. Boa noite a todos, em primeiro lugar, né? Aqui também uma informação importante para a população, a forma como você tira a máscara, sempre segurando pela alça da máscara, nunca colocando a mão na máscara. A máscara ela tem que ser um fator de proteção e não um vetor. Se você ficar levando a mão na máscara, você contamina ela, pode contaminar. Você contamina a máscara. E uma coisa que a população tem que entender, essa máscara minha aqui é uma máscara hospitalar, uma máscara preparada. Eu posso entrar em um ambiente contaminado que eu teoricamente eu estou bem protegido com ela. Não há uma proteção 100%, porque quando eu me contaminei, inclusive, eu estava completamente paramentado. Foi durante uma incubação no CTI, um ambiente controlado, todo mundo bem paramentado, e mesmo assim eu e uma técnica de enfermagem nos contaminamos. Então a população tem que ter consciência que essa máscara de tecido que se usa é uma barreira, mas ela não oferece proteção completa, né? Uma proteção pequena, vamos dizer assim, né? Uma máscara dessa aqui já oferece uma proteção maior. Mas essa máscara ela não pode ser um vetor. O que é ser um vetor? É você, por exemplo, entrar num consultório médico, um ambiente extremamente contaminado, e você colocar a mão nos objetos, colocar a mão na mesa. Quer dizer, a mesa do médico está cheia de coronavírus. Hoje é o que tem na mesa dos médicos, é coronavírus, tá? Então você vai colocar a mãozinha lá na máscara, você está pegando o vírus da mesa e está colocando na sua máscara. E quando você respirar, o vírus vai atravessar os poros do tecido e vai entrar na sua nasofaringe, na sua orofaringe e vai te contaminar. Uma dica importante para você que está nos assistindo. Então jamais leve a mão ao rosto e muito menos a máscara, tá? A máscara tem que ser um fator de proteção e não um vetor de contaminação. Doutor Felipe, eu estou curioso para saber o que o senhor sentiu, o que o senhor pensou quando estava internado. Então, eu posso começar do início? Você pode. Seja mais direto. Eu tive chikungunya, né? Na verdade, 10 dias antes de me contaminar, na verdade eu tive chikungunya, fiquei 7 dias muito mal, com febre, sem me alimentar, perdi 6 quilos nessa época, né? E passei mais uma semana me sentindo bastante ruim, com dores no corpo, prostração, fraqueza, não consegui trabalhar, fiquei 15 dias afastado do serviço. E eu sou autônomo, eu preciso trabalhar, se eu não trabalho não recebo, então quer dizer, foram 15 dias que eu não consegui mesmo trabalhar. E quando eu melhorei da chikungunya, estou bem agora, posso voltar ao trabalho, 10 dias depois eu me contaminei com Covid, né? E depois, durante essa contaminação com Covid, eu peguei uma pneumonia bacteriana por cima. Então, quer dizer, foi por isso que eu precisei de uma internação, porque eu já estava no 11º dia de evolução do Covid, né? Quando no 9º dia eu comecei a ter febre alta novamente, comecei a ter prostração e fraqueza, sensação de desmaio, e eu estava indo regularmente ao hospital, né, nesses primeiros 9 dias, fazendo medicação, fazendo exames regulares. Eu fiz, durante esse período, né, que eu tive o diagnóstico até o momento da alta, eu fiz 3 tomografias. Eu fiz uma tomografia no dia que eu iniciei os sintomas,
Depois de uma semana mais ou menos eu fiz uma nova tomografia e no 11º dia, quando eu internei, no 12º dia a colega que estava me cuidando de mim me pediu uma nova tomografia. Eu falei, meu Deus, fazer outra tomografia, né? Eu estava já tomando muita radiação, mas tive que fazer, fiz 3 tomografias, né? E eu tive que internar porque eu comecei a ter sinais de sepsis já, né? Eu tinha hipotensão, essa sensação de desmaio, febre, não estava melhorando, eu já estava tomando antibióticos para pneumonia bacteriana, né? E não estava melhorando. Cheguei a tomar ceftriaxone endovenoso, não teve sucesso. E porque a gente trabalha num ambiente muito contaminado, com bactérias resistentes a vários antibióticos, né? Aí a médica do CTI, que é minha colega do trabalho, ela me viu, doutora Cátia, um beijo para ela, se estiver vendo aí, eu agradeço muito a ela, né, por ter olhado para mim e visto que realmente eu precisava internar, porque quando a gente está doente, a gente acha que não precisa internar, viu, doutor? A gente acha que dá para ficar mais um pouquinho em casa. Ninguém quer internar numa situação dessa, né? Mas o conselho que eu dou para a população, se o médico falar para você, interna, tá? Porque é o melhor para você. Você está falando que é para internar, interna que é o melhor para você. E eu internei, eu resisti, tá? Fui embora para casa e vi que não ia dar, e conversei com a minha esposa e falei, não, vou me internar. E não tem jeito, tem que me internar mesmo. A Cátia já tinha falado comigo, eu escondi da minha esposa, né? Mas aí eu falei para ela, a doutora Cátia me viu lá, falou que eu não estou bem, que eu preciso internar, o que você acha? Faz o que é melhor para você, é o que eu penso, né? Eu acho que tem que fazer o que é melhor para você. Você está isolado aí nesse quarto, não consigo nem te ver direito, não sei como você está, fico morrendo de preocupação. Ela falou comigo. E aí foi naquela hora que eu tive maior medo, né? Nessa hora aí que você vê que as coisas estão piorando, aí você vê que você pode sair de casa e não voltar mais. E não acontece só com os outros, não, acontece com a gente, né? Então nessa hora aí que eu saí de casa, minha esposa chamou as crianças, né? Eu tenho 2 filhas, para falar comigo, eu falei, não chama ela não, deixa elas quietas aí, porque eu não queria ter esse contato, né, com elas, por mais que fosse um contato distante, que era um duplex, elas iam chegar ali da escada só para dar um tchau, eu falei, não, deixa elas quietas, só fala para elas que eu vou internar, que é para elas orarem, fala sempre a verdade para elas, a situação que eu tiver, você fala para elas. Eu acredito muito na oração da criança, viu, pastor? A criança tem um coração puro e ora a Deus e Deus ouve, né? Então eu não acho que tem que esconder da criança, tem que falar a verdade para ela tem que ficar ciente da situação e elas oraram por mim também, muitas pessoas oraram por mim, né? E quando eu internei, eu estava ruim e eu piorei ainda mais, né? Os 3 dias posteriores à minha internação, eu vim piorando, né? Os exames foram piorando e chegou um momento que eu achei que realmente tinha chegado no meu fim, né? Mas ali Deus me visitou no 34, 304, né? Não esqueço desse número, não vou esquecer jamais. Deus me visitou ali naquele quarto e mudou o rumo das coisas, né? E no dia seguinte eu comecei a ter melhora e fui tendo uma melhora gradual, tive alta. Né? Deus é extraordinário na nossa vida, né? Exatamente. Deus fez o extraordinário na minha vida e Ele está pronto a fazer o extraordinário na vida de cada um. Agora Ele quer mudança, né? Porque na hora que eu estava lá, mesmo na sombra no vale da sombra e da morte, né? Eu falei com Deus, Deus, eu quero uma cura espiritual. Me dá uma cura espiritual. A carnal eu quero também, porque eu não sou hipócrita, né? Eu quero a cura física também. Mas me cura espiritualmente. Eu quero ser uma nova pessoa, um novo marido, um novo pai, um novo filho. Eu quero mudar, entendeu? Eu acho que é isso que Deus espera de nós, né? Nessa hora, né? A Bíblia diz que o coração quebrantado não despreparado, né? Quando a gente se quebranta perante Deus, Deus ouve. Nós temos que ter fé e acreditar. Exatamente. Que Ele vai agir. Nessa hora aí de dificuldade, de doença, as famílias que estão passando por isso, o conselho todo muita fé em Deus
Deus vai ouvir a oração. Hoje nós perdemos um amigo muito antigo, pastor Wilber. Ele, a semana passada, ele e a esposa se internaram, o casal, ela está mal, a pastora Ana Lúcia, e ele veio a óbito hoje. É um dia muito difícil para nós, para minha família, que é muito amigo, ele era muito amigo nosso, pessoa muito chegada, foi justamente o Covid, não suportou, Deus levou. Então, a gente tem que ter cuidado, o povo tem que fazer a parte dele. Não adianta só cobrar das autoridades e eu tenho saído aí, você está vendo uma aglomeração muito grande. Hoje, para prevenir, eu penso, é a máscara, é o distanciamento, é lavar as mãos com sabão, é álcool em gel, o povo tem que fazer a parte dele. Uma coisa que eu tenho visto também, não sei se vocês têm reparado, mas eu tenho visto muito vovozinho no supermercado, com a máscarazinha de tecido. Então, cuidado, gente. Teve um que passou aqui na minha frente, eu não sei quem estava comigo. Ele devia ter uns 80, 90 anos com as compras, sem máscara, ele tropeçou e caiu. Tropeçou num paralelepípedo e num buraquinho na rua. E eu fiquei com pena dele, eu já quase 90 anos. Vamos cuidar dos nossos idosos, né? Agora é a hora da gente, nós jovens, né? Ele estava vindo do supermercado. Cuidarmos dos nossos idosos, né? Fazermos as compras para eles. A minha mãe, inclusive, né? Ela está trancada dentro de casa, não deixa sair para lugar nenhum. Ela tem uma casa alugada, né? Porque ela morava no interior e veio para cá morar perto da gente, né? E ela mora numa casa alugada ali próximo à minha casa. Então ela não sai para nada, absolutamente nada, fica sempre dentro de casa. Precisa, eu vou no supermercado, compro, vou na padaria se precisar, compro. A minha, tem um irmão que cuida. E eu vi ela todos os dias tomar um café. Eu tive que me privar desse prazer, enquanto essa pandemia, estiver na pandemia ainda. Nós eu estamos não vou colocar em risco a pela vida da minha mãe, que tem 80 anos. Nós estamos passando pela fase crítica, né? Nós estamos no platô alto aí da eu não entendo que o movimento nas ruas está aumentando, que é a fase crítica, né? Os hospitais estão cheios, inclusive, né? Os hospitais, as UTIs estão cheias e eu não me admiraria se houvesse um lockdown aí a qualquer momento, tá? Às vezes a pessoa não entende a postura dos governantes, seja ele municipal, estadual ou federal. Mas eu acho que quem tem que opinar, a população tem que seguir quem entende de saúde, que é o profissional da saúde. Se o profissional da saúde diz que tem que se manter em quarentena, sair o mínimo possível, vamos sair o mínimo possível. Porque quem tem saúde é o médico, é o profissional da saúde. Entendeu? Por mais que o povo entenda que tenha que sair, mas cada um na sua área, né, doutor? Claro. Na verdade, eu penso o seguinte, que as medidas políticas que têm que ser tomadas nesse momento aí de contaminação, que os hospitais estão cheios, né, é de restrição. Restrição. Por quê? Eu gostaria muito que as coisas estivessem normais, que tivesse todo mundo podendo ir ao shopping, mas a nossa realidade hoje é diferente. É isso mesmo. Entendeu? E como que a gente vê isso? A gente vê pelo índice de internação nos hospitais. Eu por exemplo, trabalho no pronto-socorro, no Hospital São Francisco, em Campo Grande, né? Eu conheço. Então, 200 pacientes por semana. Esses 200 pacientes por semana que eu atendo, 90% são Covid hoje. É um número altíssimo, né? Assustador, mas é a verdade, ela tem que ser dita, não adianta eu falar que não é, porque é. E a população tem que entender isso, que os hospitais estão cheios, tem poucas vagas, estão cheios, o governo, me parece, está abrindo vagas de UTI, então tem atuado, né, nesse sentido, que é importante, que é extremamente importante, abrir mais vagas. Se quer manter o comércio aberto, mesmo que parcialmente, nós vamos ter que ter mais vaga de UTI e mais vaga de leite de enfermaria também, entendeu?
E essa visão tem que ser não só para os hospitais da rede pública, mas para os hospitais da rede particular também. Porque não adianta os hospitais da rede pública estarem com vaga e os hospitais da rede particular estarem completamente abarrotados, né? Porque o paciente particular, ele quer ser atendido no hospital, ele gosta de ir, ele tem o plano dele, quer ser atendido, ele quer ser internado lá. Quer ter o direito da escolha. Ele não vai aceitar ter que sair daquele hospital para ir para um hospital público, ser internado no hospital público, e nem o hospital. Hoje em dia, a política hoje do hospital, do sistema de saúde, é o paciente que tem plano de saúde, que ele seja atendido no hospital particular, e não seja transferido para um hospital. Mas tudo tem um limite, né? Então é isso que tem que ver. A liderança tem que ter um. Eles têm que estar atentos não só aos hospitais da rede pública, mas aos hospitais da rede particular, como está a lotação desses hospitais. Porque é aí que tem que tomar a medida de restrição. O governo tem investido em compra de leitos para o Covid, em diversos hospitais. Mas se o surto aumentar, vai faltar, seja no particular, aí fica ruim. Então o povo tem que fazer a parte, não é só esperar que o governante é Deus, não. O recado que eu tenho a dar é esse. O índice de contaminação na Grande Vitória hoje é altíssimo. Nós estamos aqui em Cariacica, no limiar mais alto que já teve até agora. Aqui no nosso município, deixa de ser registrado, o doutor Felipe é de Nova Brasília, um bairro próximo de América, mas um dos bairros mais atingidos é Alto Laje, Porto Santana e Campo Grande. Sim. O maior índice de Covid no município de Cariacica. Não que aqui em Jardim América seja baixo, a quantidade é alta, mas os mais altos são esses bairros, entendeu? Então o povo tem que tomar muito cuidado, evitar a aglomeração. Nós já estamos aí há 2 para 3 meses já que essa pandemia chegou aqui no estado, né? E agora a tendência é ela caminhar para os interiores, que é o mais preocupante, porque os interiores não têm recursos para tratar, em geral. Aí vai vir tudo para a capital. Em geral, o que acontece aí, você tem, por exemplo, o Itarama, eu já trabalhei em Itarama, não sei como é que é o hospital, não sei como é que está hoje, tem muito tempo que eu trabalhei lá. Mas lá não tem um leito lá não tem UTI, né? Não tem. E se precisar de um. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando em Itarama, chegou um paciente com um AVC isquêmico e ele precisou ser entubado lá em Itarama, eu precisei entubar ele. E tive que ir ambulando ele de ambulância até Colatina não, Linhares, para ser transferido para uma UTI. Os técnicos de enfermagem lá de Itarama falaram assim: meu Deus, eu não comi fazer isso aqui não, doutor. Não sabia o que era entubar um paciente. Mas a maioria dos municípios do interior, eu acredito que não tem UTI. Os maiores municípios, não tem recurso para tratar o paciente grave. E vai desaguar tudo aqui na Grande Vitória. Se der tempo, né? Se der tempo. Se der tempo, porque a evolução da fase inflamatória da doença é muito rápida. Porque a gente acha que nunca chega na gente, como o interior também acha que nunca chega nele, mas vai chegar, porque isso é uma doença, é uma pandemia muito ruim, difícil e que nós temos que ter sabedoria para superar. Vamos superar, com certeza, com fé em Deus vamos superar, mas temos que fazer a nossa parte. A população tem que estar ciente. O momento agora, se você tem sintomas gripais, coriza, espirro, tosse, febre baixa, procura atendimento, porque isso é um forte indício que você esteja contaminado, tá? Não fica pensando que você está com sinusite, com gripe, porque hoje, nesse momento agora, esses casos tem que pensar em... Quando a pessoa pensa, eu estou com uma gripe, uma infecção simples, é aí que a doença vai avançando e quando você chegar no hospital já tem estado avançado. Aí fica mais difícil. A gente entra num outro quadro, numa outra situação que é importante a gente frisar para a população, que é o tratamento precoce da doença. Precisa identificar rapidamente a doença e iniciar o tratamento precoce. A doença, ela se divide em 2 fases. É fácil de entender, qualquer pessoa leiga da população que não tem nenhuma
conhecimento na área de saúde, entende. A doença divide em duas fases. A fase de replicação viral, que dura em média uma semana, e a fase inflamatória, que dura em média mais uma semana. Qual é a fase que complica, que pode ter problema? É a fase inflamatória. Então, quando você pega lá a fase de replicação viral, você acha que é uma gripe, uma sinusite, uma dorzinha de garganta, você está na hora de fazer o tratamento precoce, que é o tratamento com as drogas que vão diminuir a carga viral, né? Existem 4 drogas hoje que estão sendo utilizadas, né? Que é, posso falar o nome? Pode falar. A azitromicina em associação com a hidroxicloroquina, a ivermectina e o Anita, né? Conhecido popularmente Anita. São as 4 drogas que a gente usa, né? Eu usei as 4, deputado, quando eu tive. A hidroxicloroquina, inclusive, eu usei de 12 em 12 horas, 7 dias seguidos, porque havia um protocolo inicial, há algum tempo atrás, que era para se usar de 12 em 12 horas, 10 dias. E depois isso foi mudado, né? Passou uma vez ao dia, por 7 dias ou por 5 dias. Atualmente, como que eu estou tratando os pacientes? Estou tratando com os pacientes que não têm comorbidades, que não têm doenças cardiovasculares, 12 em 12 horas, 5 dias. Os pacientes que têm, por exemplo, alguma comorbidade, principalmente cardiológica, né, eu faço umzinho por dia, 7 dias, ou dependendo, umzinho por dia, 5 dias. Tem perigo? Eu, sinceramente, como médico, a experiência que eu tenho é que não há perigo algum. Eu tenho pacientes que têm lúpus, que tratam com hidroxicloroquina há 8 anos, tomam um comprimido por dia, de forma ininterrupta, há 8 anos. 2 pacientes, e tem uma que já usa há 4 anos. Então, quer dizer, saiu um novo estudo agora há uns sobre a hidroxicloroquina, comprovando a eficácia e a não toxicidade em 87 pacientes. Já existia um em 20 pacientes, que foi criticado, que era um número pequeno, e agora existe um em 87 pacientes. Aí, algumas pessoas, né, falam, mas não existe comprovação científica. Não existe para a azitromicina, não existe para a ivermectina, não existe para a Anita, e para a hidroxicloroquina, pelo contrário, já existem 2 estudos comprovando eficácia. Então, os médicos estão voltando a prescrever hidroxicloroquina, aqueles que não prescreviam, estão voltando a prescrever, né? É uma droga segura. Eu tenho tratado paciente transplantado renal com hidroxicloroquina, eu tenho tratado até gestante com hidroxicloroquina, porque o risco-benefício é maior do que o risco para o feto, entendeu? Eu entendo que qualquer médico dessa forma também. O que não pode acontecer é a população ir ao PA, ou seja onde ele for, para ser atendido, e o médico simplesmente, você está com uma gripe, toma aqui de pirona, toma um antialérgico, um xarope para tosse, vai para casa, se piorar você volta. Quer dizer, o paciente vai piorar e vai voltar pior, vai voltar mais grave, vai voltar numa fase mais complicada, entendeu? Então, não tem recurso para tratar todo mundo, a gente entende, não tem vaga para internar todo mundo, a gente entende, mas a gente tem, como médicos também, nós temos que ter sensibilidade para entender, por exemplo, um paciente idoso, com comorbidades, esse paciente com 25 a 50% de comprometimento pulmonar, já na fase inflamatória, esse paciente não tem como ir para casa, o paciente precisa ser internado, entendeu? Vamos encaminhar para os hospitais. Eu tenho tido experiência de encaminhar o paciente no PA e ele ir para casa. E aí o paciente volta lá comigo e eu encaminho para o hospital e o hospital interno. Então, quer dizer, o médico lá do hospital vê a situação de um paciente idoso, 60 e tantos anos, diabético, hipertenso, com 25 a 50% de comprometimento pulmonar, saturando 94, 95. O paciente não pode ficar em casa, né? Já está na hora de iniciar corticoide endovenoso, anticoagulante subcutâneo. Não dá para tentar tratar esse paciente em casa, porque se ele piorar, ele já vai vir gravíssimo, já vai vir para tubo e
provavelmente, né, para uma situação de UTI, de complicação e de até morte. Entendeu? Então, qual que é o importante da doença? Tratamento precoce, iniciar as drogas para diminuir a carga viral na fase de ressuscitação, e na fase inflamatória, o paciente começou a inflamar, faz uma tomografia de tórax. Ah, mas eu não tenho condição de fazer. Ah, vamos juntar aí a família, vamos fazer nem que seja em particular. Vamos lá, faz a tomografia, traz para o médico do atendimento para ele avaliar. Tem lá 50% de comprometimento pulmonar, vamos internar o paciente. Tem menos de 25, dá para a gente tentar tratar em casa, com corticoide oral. Eu tenho feito 60 mg de prednisona oral para os pacientes em casa. Né? Agora, o paciente tem que ser acompanhado. Eu, quando estava doente, eu ia no hospital dia a dia, de 2 em 2 dias, fazer exame. Entendeu? E eu creio que qualquer médico que tivesse essa doença, que tivesse lá na sua tomografia comprometimento pulmonar, faria a mesma coisa. Faria exames de 2 em 2 dias. Só não precisa ser muita coisa, faz um hemograma e um PCR. É um exame barato. Você vai saber se o paciente está inflamando ou está desinflamando. Pede ele para voltar em 48 horas ou em 24 horas. Ele fez um PCR lá, o PCR está 20, no outro dia está 200, está errado. Ele piorou, ele precisa ser internado. Né? Mas ele fez um PCR está 20, no outro dia está 23. Então o paciente está mantendo o quadro inflamatório, vamos manter o tratamento. Ah, está 20 e amanhã está 6, então está melhorando, vamos manter o tratamento em casa que vai dar certo. É um exame barato, de alta confiabilidade, o PCR, né, com examezinho de sangue, um hemograma, o PCR vai acompanhando a fase inflamatória de 2 em 2 dias, e você vai evitar complicação, né, para o paciente, para a família do paciente, para todo mundo. Isso é muito importante. Inclusive, o senhor disse aí, o médico, a pessoa chega com sintoma de gripe, o médico dá um remédio de pirona e manda para casa. Se tem sintomas, se não tem vaga, pelo menos já medique. Já medica claro, e claro. Pelo menos a pessoa volta para casa, mas volta com a esperança de melhora. A dificuldade do resultado do exame. Então lá, por exemplo, em São Francisco, eu atendo o paciente, está lá no segundo dia, terceiro dia de doença, de sintoma, ele vai fazer o SWAB, que é o cotonetezinho, né? O RT-PCR, que é o exame indicado ali nos primeiros 7 dias de sintomas. Ele vai fazer o exame demora em torno de 3 a 5 dias para ficar pronto. Já chegou a demorar 12 dias, de 7 dias a 12 dias. Você vai ficar esperando o exame para iniciar o tratamento? Se for positivo, já está grave. Você vai iniciar o tratamento imediato, azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina. Né? É o que eu tenho feito para os pacientes. Isso é importante. Faz a medicação e acompanha o paciente, assume o paciente, chama o paciente para você, não se omita com o médico, né? Eu tenho visto muita omissão, infelizmente, mas não é a causa, tá? Não é a causa de todos os males, entendeu? Tem aquele paciente que, por mais que você faça tudo por ele, você entra com a medicação no momento certo, faça a medicação correta, interne no momento certo, entube no momento certo, leve para a UTI, entre com as drogas vasoativas no momento certo, faça diálise no paciente, ainda assim o paciente vai a óbito, entendeu? Então isso acontece, mas o que a gente, que o médico, né, tem que entender é que a gente não pode se omitir nessa hora. A gente não está falando de uma simples gripe, a gente está falando de uma doença que está matando milhares de pessoas. Então vamos fazer o tratamento precoce, vamos iniciar o tratamento precoce. Se o paciente estiver só com a gripe, o tratamento não vai matar ele, pelo contrário, certo? Vamos fazer só pode fazer o bem, né? Isso, exatamente. E o que a gente espera dos nossos governantes é que hoje, com esse estudo da hidroxicloroquina, muitos estão voltando a prescrever, e pode ser que falte. Né? Então, os governos já têm que se agilizar e preparar insumos, porque com esse novo estudo, os médicos estão voltando a prescrever. Então, quer dizer, já não tem na farmácia comum, tem que ser manipulado, uma farmácia de manipulação. E quando faltar um insumo para manipular esse medicamento, né? Então, quer dizer, não pode deixar chegar nesse nível, né? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter nesse momento.
Doutor Felipe, um conselho que o senhor daria para aqueles que estão nos assistindo em suas casas sobre o cuidado? Então, o momento agora é um momento ruim, infelizmente, né? Não dá para dizer que é um momento bom, que é um momento que todo mundo pode ficar tranquilo, que a doença está controlada. A doença, ela está muito bem explicada, graças a Deus. Quando ela chegou no Brasil, a gente já tinha os medicamentos corretos para iniciar o tratamento. Não existe um medicamento 100% eficaz, não existe, mas existe um tratamento muito bom e envolve tratamento precoce, diagnóstico precoce, tratamento precoce e um bom atendimento, acompanhar o doente, não largar o doente a seu próprio destino, né? Acompanhar, chamar esse paciente para você, vem, volta tal dia, vamos fazer tal de perto. Eu acho que precisa isso, mas a população tem que entender que o momento não é bom, o momento é um momento de tentar ter o máximo de cuidado, sair o menos possível. Eu queria estar podendo falar o contrário, mas não é esse o momento. Tá? O momento é de procurar se cuidar e se proteger ao máximo. Entendeu? Então você que está nos assistindo, eu sei que todo mundo queria ouvir que a gente pode ir para a rua, mas nós estamos ouvindo aqui uma pessoa que é um médico, profissional da saúde e que passou pelo sofrimento de... Ele está dos dois lados, do lado de quem sofreu. Então, olha o conselho dele. Vamos tomar cuidado, vamos nos proteger, usar máscara, distanciamento, usar álcool em gel e sair o mínimo possível. Quando eu disse daquele senhorzinho que tropeçou aqui na frente da minha casa, eu não sei se é um ressalto, um asfalto, um paralelepípedo, alguma coisa solta, que pode se desgastando, ele não precisava estar na rua. Tinha que ter um familiar para ir fazer a compra para ele, você está entendendo? Nós temos que evitar. E eu quero dizer para vocês, meu muito obrigado, uma honra estar recebendo o senhor aqui, doutor Felipe. O senhor tem uma nova oportunidade de vida, porque Deus é maravilhoso em nossas vidas. Como solteiro, eu já tive em outras áreas também, entendeu? Então eu entendo o que o senhor disse, já passei por isso. E você e pedir a Deus que Ele nos abençoe e que essa página ruim da nossa história seja ultrapassada e com certeza virão dias melhores, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Sim. Obrigado, doutor Felipe. Eu que agradeço. Qual a honra estar recebendo isso aqui. Para mim é um prazer poder estar aqui colaborando com a população. Os pacientes, quando chegam no consultório, eu tento orientar a cada um ao máximo, né? E estar aqui podendo falar com um volume maior de pessoas, né, e poder orientar essas pessoas da forma correta, para mim é um grande prazer. Porque o fator psicológico, não só a enfermidade mata, mas ela cria fatores psicológicos que é ruim para a população também. Sim. O desespero, sim, a desinformação. E para encerrar, tem pessoas que utilizam o sofrimento do povo para plantar desinformações com fake news e agrava muito a situação psicológica das pessoas. Isso é muito ruim. Muito ruim. É na hora de se dar as mãos. Se você me perguntar alguma coisa que saiu no jornal ontem, anteontem, um mês ou 2 meses atrás, não vou saber disso. Porque tem um bom tempo que eu já não assisto jornal, porque já estava me transformando. Para não ter envolvimento emocional. A situação estava assim. E tem gente que ainda quer plantar matérias falsas para poder deixar o pessoal apavorado. E é um momento que a gente se unir. Tem muita gente se curando da doença, muita gente se curando da doença. A maioria se cura, né? A grande maioria se cura, com certeza. Tem muita gente que tem a doença em casa e se cura, às vezes nem no hospital aparece. Mas, amigos, se você tem sintomas, procure o hospital, porque se você complicar, é uma situação... É pior. Cedo ainda a chance é maior. Vamos fazer o tratamento. No início é maior a chance. Não dá para a gente saber quem vai complicar, quem não vai. Então, o certo é fazer o tratamento precoce para todo mundo. Não adianta você ficar jogando. Né? Porque vamos pensar que só acontece no vizinho, não. Acontece na nossa casa. Isso é muito ruim. Obrigado, doutor Felipe, mais uma vez. Ter vindo, aceito o convite. Entendeu? A gente quer
uma maneira de orientar essa população maravilhosa que precisa ouvir esperança. E o senhor é uma prova viva disso. Isso. Da mão de Deus, do trabalho sério de homens e mulheres que arriscam suas vidas para salvar vidas. Posso trazer um pouquinho de paz para a nossa... Pode, é um prazer. Pode. Os pacientes que eu estou tratando lá no Hospital São Francisco, com tratamento precoce, 3% mais ou menos tem se internado. Desses 3%, ninguém foi para UTI ainda. Chegou lá nos 25% de comprometimento pulmonar, eu já estou internando. Entendeu? Eu estou internando, iniciando corticoide na veia, um anticoagulante subcutâneo. Os pacientes hidratando bem, os pacientes hidratam muito. E os pacientes estão indo todo mundo embora para casa feliz da vida, passam lá na frente do consultório. Obrigado, graças a Deus, estou bem, estou indo embora para casa. Não, é tratamento precoce, gente. É tratamento precoce. Se você tivesse, então, não fica com medo, não. Vai lá, procura o médico, inicia o tratamento precoce. Tá? Porque às vezes ele fica com medo e fica em casa. Né? Fica em casa. Se você estiver doente com sintomas, procure o atendimento, inicie o tratamento precoce, que é extremamente importante. Ouviram, né? A voz de quem cuida e a voz de quem já passou por isso. Obrigado. Que Deus nos abençoe. Obrigado a você por ter paciência e estar nos ouvindo.